lá, rapaziada, para nossa audiência rotativa, mais um recado importante para você que não conhece, vou te apresentar a Cripto na Real. E olha só, se você ainda está fora do mercado cripto por não saber como começar, eu tenho a solução ideal para você. Antes de qualquer passo é preciso aprender e para isso eu recomendo o curso Cripto na Real. Ele é pensado para te dar segurança para investir, ensinando como esse mercado funciona. Nada de milagre, é conhecimento para você fazer direito. E tudo por apenas R$ 94,90, que é o curso elaborado pelo Paulo Aragão, lá no criptonareal.com.br. Não perca essa oportunidade, vá pelo caminho certo, escolha a Cripto na Real, meu parceiro. Compre, guarde e utilize criptomoedas no dia a dia, um mercado que não para de crescer e se você investir com conhecimento, vai ter qualidade. Beleza? Então esse é o recado. Cripto na Real, meu parceiro. Mas vamos lá. Falando então sobre Marcos Lamarca, quem está acompanhando as lives e também os nossos cortes em vídeos que a gente tem publicado aqui no canal, já sabe que existe uma negociação bastante avançada. A gente já falou aqui sobre termos, valores, inclusive negociações. O GE subiu agora recentemente que existe ainda uma negociação em andamento e a gente trouxe isso, se eu não me engano, uma semana atrás, foi depois do jogo contra o Flamengo, que era o seguinte: qual é o ponto de divergência importante hoje na negociação? O ponto de divergência é dinheiro de venda de jogador. Ele precisa ser utilizado como? O Vasco quer fazer uma quarentena, propõe uma quarentena ao novo dono, que é o seguinte: Lamáquia, do Sub-17 para cá, tudo que vender tem que ser reinvestido em salário, compra de jogadores, aquisição de direitos econômicos. Você vendeu um ativo, você tem que comprar outro. Ou você propõe um salário maior para um outro. Tem que utilizar na janela. Então, se você vende um cara, você não pode pegar esse dinheiro, vou usar no CT, vou controlar o fluxo. Não. A ideia é vender um menino, vender um marmanjo. Todos os jogadores que possuem contrato com o Vasco até o Sub-17, e a gente está falando do Sub-17, me corrigem aí. Sub-17 é quem nasceu em 2009. É isso. Mais ou menos. Na verdade, o Sub-17 é a galera que está mais novinha também. Então, vamos botar 2011, vai. Pode ser que tenha um menino no Sub-17, de 15. Então, todo jogador nascido de 2011 para cá, que esteja no Vasco, o Vasco entende que, se for vendido, esse dinheiro precisa ser colocado dentro. Vou chutar aqui. Vou chutar não, vou usar um exemplo. Diego Minetti, o moleque tem 17 anos, já joga no Sub-20, mas ele é uma joia. Essa joia, se for vendida, todo o dinheiro dele reinvestido. Entendeu? Ficou claro. Isso para vocês. Acredito que todo mundo entendeu essa dinâmica. Vendeu o Marino Nestroza, tudo para dentro. E aí existe uma divergência, porque primeiro é muito tempo, muitos jogadores, e a ideia é poder ser reinvestido em outro lugar, onde eu queira. Onde eu queira, que eu digo dono, Marcos Lamarca. Então existe essa primeira e uma divergência importante, porque existe a possibilidade de investimento superior a 2 bilhões. Então, se for dessa maneira que o Vasco quer, eu já não vou ampliar tanto esse investimento. Posso diminuir um pouquinho, tendo em vista que eu vou vender lá na frente, e aí esse investimento ou esse dinheiro de venda será reinvestido, e aí a gente fica no 0 a 0, nem eu nem você. É mais ou menos por aí. Existe essa negociação que está em andamento. Pois bem, esse é o primeiro fato, que é a principal divergência. Uma matéria, inclusive, agora há pouco, publicada pelo Rafael Zarco, junto com o Sérgio Santana no GE. E a gente já tinha trazido aqui que essa é uma questão importante de reinvestimento de jogadores numa venda. Tá. Hoje pela manhã, a notícia que para mim foi a notícia do dia também, junto com essa da Justiça, evidentemente, o dia é longo e para o Vasco ele é muito longo, era de que José Roberto Lamáquia, enfim, faria parte de uma forma contundente. Além da Crefisa ter sido o empréstimo DIP na recuperação judicial, que é a empresa do José Roberto Lamáquia, agora ele aparece na negociação da venda da SAF do Vasco para o Marcos Lamáquia. E como, minha gente? Como avalista. E o que seria o avalista? O avalista, minha gente, é o seguinte: o Marcos Lamáquia, que tem muito dinheiro, ninguém duvida disso,
Mas digamos que ele não queira pagar. Cansou do brinquedo, não quer investir. Um avalista serve justamente para manter o que está no papel. Então, se o Vasco vai ter um bilionário, que é o Marcos Lamaque, ele vai ter agora 2 bilionários para cumprir o que está escrito. Para cumprir o investimento, para cumprir o mínimo investimento no CT e tudo aquilo que eu vou falar agora. Prestem atenção. Então, vamos lá. O exemplo, inclusive, conversando com algumas pessoas, e é um exemplo que o Pedrinho já cansou de usar, e aí eu acho que é pertinente e coerente. Se ele cansou de usar o exemplo da 777, de garantia que não tinha, aí qualquer coisa tu toma as ações de volta, ele usava o quê? O carro, o tal do carro. Porra, mas calma aí. Tu comprou as ações, tu não paga. Aí eu te vendo um carro, tu moe o carro todo. Aí não tem dinheiro para pagar, então toma o carro de volta, todo ferrado. Então o Vasco não quer ter isso pela segunda vez. Então o avalista seria um novo carro e não um carro todo batido, todo quebrado. E a gente sabe que a receita, né, o dinheiro do Lamaque é estimado, se eu não me engano, em 25 bilhões. E o Marcos Lamaque é por aí também. Então a gente está falando de bilionários, entendeu? Isso é importante pra caramba e esse é um assunto que o Vasco toma cuidado nessa negociação com o Marcos Lamaque. Então, por isso que eu sempre falo, até o final do mês o memorando de entendimento pode estar assinado, mas existem algumas questões ainda, uns pormenores que estão sendo resolvidos, beleza? Outra informação que é importante, aí taxando o que essa matéria trouxe e o que diverge da minha apuração, respeitando todo mundo. Na matéria diz que o valor total pode chegar a 2,5 bilhões de reais. Eu apurei que isso pode passar dependendo da negociação em relação ao reinvestimento dos jogadores vendidos. Por que o aporte inicial seria de 500 milhões? Na verdade, não é bem 500 milhões. É um aporte inicial para acabar com o rombo orçamentário do Vasco. Então, assim, é um dinheiro para deixar o Vasco no 0-0 e poder tocar tranquilamente com rendas normais, operacionais, normais, de cota de TV e coisas do tipo. Então, o aporte inicial seria dessa maneira. E por que também? Porque se ele vai assumir uma dívida que hoje está em 1 bilhão e 300 milhões de reais, provavelmente com a recuperação judicial ela vai cair para 800 milhões. Então, se você vai assumir e está se propondo a pagar 1 bi,3, mas a tua dívida na verdade não é essa, é 800, então você teria condições de controlar o fluxo de caixa com algo em torno de 500 milhões. Sobre CT, né, o investimento de até 150 milhões, esse é o valor mínimo. Valor mínimo no CT é 150 milhões, mas nada impede de fazer até um valor maior. E por que eu falo isso? Porque o Vasco pretende, e aí foi os amigos, se eu não me engano, o podcast Cruz Maltino, que trouxe a informação há um tempinho, que pensa assim, até em comprar um terreno e criar um novo CT. E aí o CT que é utilizado hoje seria para base, futebol feminino. Mas esse CT Moacir Barbosa, ele também precisa de melhoria, gente. Então estima-se o seguinte, 150 milhões é o mínimo, porque com 150 milhões você faz um CT do zero, se for o caso. Mas se você investir mais, você vai investir aqui no CT Moacir Barbosa, que vai servir também para a base. E para o futebol feminino. Lembre-se, gente, SAF engloba tudo. Tudo. Não é futebol masculino profissional, é futebol masculino e feminino profissionais. Mais a base do masculino e do feminino. Então você tem que dar condições de trabalho para toda a SAF e todo o departamento de futebol. E engloba tudo. Então, essa questão do CT também. E um importante também, que é o valor mínimo para o clube social. 20 milhões por ano seria o mínimo. Seria como se fosse uma espécie de mesada para o clube associativo. E, sinceramente, eu achei essa parte muito bacana. Porque o clube associativo precisa também sobreviver. Porque faz parte, você tem 10% da porra da SAF. Você não pode viver à míngua sendo sócia de um colosso que é o Vasco Futebol. Então, esses são os valores mínimos. Essa da apuração dos trâmites do negócio. O que se discute, então, ainda a questão do reinvestimento em jogadores da base, caso sejam vendidos, e em contrapartida, e aí que entra também uma parte importante que a gente tem que falar e a tal cláusula que proíbe o Vasco de entrar na justiça? Vocês viram isso também.
Existe uma cláusula nesse acordo que proíbe. E essa é uma cláusula importante que o Marcos Lamáquia, né, que a negociação do outro lado da ponta não se nega. Entendendo que o Vasco é um clube que tem muita força jurídica. E aí entra numa questão que, ó, muito importante. Essa é a questão muito importante. Por que o Marcos Lamáquia faz isso? Porque ele sabe que existem pessoas próximas ao Pedrinho que é contra a venda. E digamos que é contra a venda e um dia possa tomar a presidência do Vasco. E pode chegar lá na frente e querer entrar na justiça. Por um motivo torpe. Por um motivo que não exista. Então existe esse receio do lado de lá. Mas o Vasco e o Pedrinho está disposto a comprar essa briga. De querer vender mesmo com essa cláusula. Eu penso que tendo um avarista como o Marcos Lamáquia, ou melhor, tendo o filho e o pai, 2 bilionários, se fizer um contrato bem feitinho, não há por que o Vasco entrar numa justiça. Talvez uma cláusula que proteja, talvez, lá na frente, numa venda futura para um outro investidor. Aí, essa cláusula poderia perder validade. Aí, meu amigo, é dentro da negociação, são meandros muito, sabe, muito dentro, muito no centro mesmo, no núcleo, mas o que a gente tem de informação é essa. Dentro do Vasco, tem gente que quer vender ou não quer vender? Tem. E qual é a desculpa? Não é, pelo que eu apurei, não é que o contrato seja ruim. Não é que o contrato seja ruim. É que esse período é complicado, porque uns defendem que não deveria acontecer agora por conta da eleição, para não atropelar os processos, tendo em vista que a eleição acontece no final do ano. Outros indicam que o Vasco tem condições de andar com as próprias pernas e bate nessa tecla. O Vasco é autossustentável com uma gestão correta. Só que isso aí, e aí é legal do Pedrinho, a gente precisa dizer, o Pedrinho não está querendo isso. O Pedrinho quer ele está fazendo o que o torcedor quer. E eu acredito que a maioria do torcedor quer a venda da SAF. Então isso eu acho que é bacana a gente ponderar. Olha só, apesar de pares muito próximos do Pedrinho não quererem a venda, e assim, quando eu digo não querem, não fica lá melando, não tá brigando, pelo menos não é isso que eu ouvi. O que eu ouvi é uma tentativa de convencimento de mostrar assim, ó, tá vendo, ó, a gente vendeu o Ryan, a gente tá com as finanças em dia, tem recuperação judicial, um plano de pagamento de 10 anos. Então tem muita coisa acontecendo boa. Mas 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a gente chega lá. Só que é aquilo, né, que eu já falei aqui. O investidor é o cheque especial, é o cara que vai sanar o fluxo de caixa agora. O rombo orçamentário termina no ato. Você podendo contratar já jogador na próxima janela. Então, é o imediatismo ou a gestão associativa que pode mudar a cada 3 anos. Então, nesse ponto, o Pedrinho está bem tranquilo que ele, no passo que ele está. E eu vejo que o Pedrinho está junto do torcedor. Ou melhor, o torcedor está junto dele nessa.